aqui no Tendências e Negócios, afinal nós somos o seu canal Business. Boa tarde para todos vocês, telespectadores. Estamos entrando no ar com mais um programa cheio de novidades para você. Hoje é dia 16 de novembro de 2014. Ontem foi o dia da Proclamação da República, que é um feriado nacional no Brasil, e teve festividades espalhadas por todo o país. Novembro também é um mês da consciência negra, data que homenageia a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial e trabalha para conscientizar as pessoas da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro e da cultura tão rica que a gente tem aqui no nosso país. Hoje você também vai acompanhar um evento importante que foi o lançamento do Programa de Educação Financeira do Sicoob Executivo, Em Dia com as Finanças. O programa visa abranger de forma completa os seus associados e alcançar a população que esteja interessada em conhecer mais sobre o cooperativismo de crédito e aprender também sobre metodologia desenvolvida pelo Sicoob Executivo. E aqui no nosso programa você também vai saber sobre um evento importante realizado pelo Conselho Nacional da Indústria, o CNI. O evento foi feito para discutir as principais mudanças e os desafios que a indústria e o Brasil precisam enfrentar agora nos próximos 4 anos. O ENAI, que é o nome do evento, ocorre anualmente desde 2006 e é a maior reunião de líderes empresariais e representantes de sindicatos e associações industriais de todo o país. Durante o evento, empresários, representantes de governo, líderes políticos, acadêmicos refletem e debatem e propõem também ações sobre os temas que têm impactado no desempenho da nossa economia e da indústria brasileira também. Então, essas informações, essas matérias estão disponíveis aqui nas nossas mídias sociais. Curta a nossa página, acompanhe as novidades do Tendências e Negócios no nosso Facebook. Nos siga no Twitter e no Instagram também. E não se esqueça, o nosso blog é extremamente positivo. Você pode acompanhar a nossa linha editorial. E, é claro, o nosso site também, no www.tendenciasenegocios.com.br. E, mais uma vez, não se esqueça da nossa revista, que circula em todo o Distrito Federal. Se você não teve tempo de achar uma delas por aí, não se esqueça, você pode ir lá no nosso portal e você pode acessá-la virtualmente. Então, está entrando no ar o programa Tendências e Negócios, o seu canal Business, cheio de informação no seu domingo. Acompanhe. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. E para começar o nosso programa, nada melhor do que o nosso especial Doc Tem. No Doc Tem de hoje, você vai saber o que está sendo feito para diminuir a desigualdade entre negros e não negros no mercado de trabalho aqui no nosso país. A última pesquisa do IBGE mostra que a diferença de salários pode chegar até 57%. Veja essa matéria do nosso repórter Gustavo Lúcio. A exploração da mão de obra africana, que aconteceu durante os séculos XVI ao XIX, deixou vários reflexos no Brasil. A cultura, os costumes continuam passando de geração para geração. Nosso país ele se acostumou com o legado, não só com o legado da escravidão, mas com o legado também do racismo científico que foi desenvolvido no século XIX, que influenciou muito as produções acadêmicas, não é? Então, já havia um estigma constituído pela própria escravidão, essa coisificação da pessoa africana, na medida em que a pessoa africana, o afro-brasileiro, era transformada em mercadoria, ela já não era considerada pessoa, e ela era transformada em coisa, então, né, negociável. Logo, esse processo de desumanização perdura. Uma diferença que ainda impera no Brasil é o trabalho negro. De acordo com pesquisa do IBGE, o negro quase não consegue trabalho com carteira assinada. E quando consegue, a diferença do salário entre o negro e o não negro chega até 57%.
Quando você olha para os dados agregados, os dados de pesquisas, né, resultado dos levantamentos do IBGE, você tem um quadro geral ainda de muita desigualdade, né? As oportunidades no mercado de trabalho não são distribuídas, né, igualmente, não são ocupadas igualmente. As taxas, por exemplo, de desemprego, né, entre negros é maior, as taxas de desemprego entre mulheres negras é maior ainda, e os níveis de remuneração também são diferenciados, né? Então ainda há bastante desigualdade no mercado de trabalho. As dificuldades encontradas pelos negros no mercado de trabalho é um reflexo da escravidão e também da falta de incentivo governamental durante muitos anos. Essa desigualdade é resultado de um acúmulo de opções, mesmo de políticas públicas do Estado, né? Desde do período colonial e que se perpetuou, que se reproduziu ao final do período escravocrata, de não promoção da igualdade, né? Então, uma sociedade que é montada em condições, né, organizada em bases profundamente desiguais, não vai chegar à igualdade se não houver um investimento equivalente, né? A falta de investimento faz com que o negro não ocupe cargo de destaque. Uma pesquisa do DIEESE mostra que em São Paulo, a maior metrópole brasileira, 8,1% dos trabalhadores não negros chegam ao cargo de chefia, mas apenas 3,7% dos negros conseguem ocupar o cargo de direção. Como aconteceu com Diogo Botelho. Ele é modelo e, em um desfile de luxo em Brasília, disse que era apenas ele como negro, em meio de tantos outros profissionais. Às vezes a gente fica pensando, pô, eu sou o único modelo negro, será que isso é bom ou é ruim, né? Ali na hora, na passarela, eu falei, pô, eu sou o único modelo negro que está aqui representando a minha raça, a minha cultura, então eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. Fiz a minha parte, consegui ser aprovado no casting, mas assim, é ruim hoje, em pleno século XXI, a gente está passando por isso, né? Até porque a nossa cultura é uma cultura muito linda, existem muitas pessoas bonitas, muitas pessoas belas na nossa raça, e as pessoas não abrem o olho, não percebem que se desse mais oportunidade, muitos modelos negros poderiam estar brilhando até mesmo fora do Brasil, dentro do Brasil mesmo. A gente vê várias pessoas na televisão que são referências, são ícones da nossa raça. Para Diego, o que leva o negro a não ocupar cargos altos é o preconceito. Hoje ainda existe muito preconceito com pessoas negras, tanto na área da televisão quanto na área da moda. É uma dificuldade que a gente encontra a cada trabalho. A gente tem esperança de que isso possa mudar, mas ainda a gente encontra muita dificuldade, porque os próprios empresários, as pessoas responsáveis pelos grandes eventos, elas não proporcionam uma cota maior para modelos negros ou modelos ou artistas, né? No mercado da publicidade, da moda, enfim. Nos últimos anos, o governo federal implanta novas políticas públicas para diminuir a desigualdade racial. Uma das políticas implantadas foi a cota para negros nas universidades. As cotas é um mecanismo de promoção da igualdade racial, de ação afirmativa, né? Que não é o único, mas, sem dúvida, no Brasil é o que ganhou mais visibilidade. A universidade pública é um investimento da sociedade brasileira para o desenvolvimento da sociedade e este projeto tem que estar também comprometido com a promoção da igualdade racial. Então, se forem necessárias cotas, né, que se implantem cotas, né, até o momento que a gente não precisar mais. Outras políticas públicas são implantadas pelo governo para promover a igualdade racial. Eu acho que a sociedade brasileira chegou à compreensão, né, de que não há possibilidade de desenvolvimento, de caminhar para frente sem igualdade, sem inclusão, sem todos participarem do que a sociedade em conjunto produz. Quanto mais negros chegarem ao poder, mais a gente vai ter a certeza de que o preconceito está acabando cada vez mais.
E agora, no nosso quadro A Casa do Povo, você vai saber mais sobre os bastidores da política aqui do Distrito Federal. O jornalista Celson Bianchi vai falar sobre os principais projetos para o próximo mandato dos deputados distritais eleitos. E agora é com você, Celson Bianchi. O que você tem para hoje? Boa tarde, Liana. Boa tarde a todos. Foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal a PEC do Comércio Eletrônico. A proposta é uma emenda à Constituição 197/12 do Senado que fixa novas regras para incidência do ICMS nas vendas de produtos pela internet ou por telefone. A matéria agora vai ser votada em segundo turno. Esta semana, o governador eleito, Rodrigo Hollenberg, do PSB, se reuniu com líderes de partidos na Câmara Legislativa. A reunião teve presença de 15 parlamentares que destacaram a importância de valorizar o Legislativo, bem como assegurar autonomia à instituição. No final, o governador eleito, Rodrigo Hollenberg, conversou com os jornalistas. O encontro do governador eleito, Rodrigo Hollenberg, do PSB, com os líderes da Câmara Legislativa foi às portas fechadas e durou quase 2 horas. Na reunião, Hollenberg destacou que quer construir uma relação respeitosa entre os poderes, independentemente das posições políticas. Mas o tema mais comentado foi o Orçamento 2015. Eu vim dizer que gostaria de poder sugerir, ao relator do orçamento algumas adequações no orçamento que permitissem uma tranquilidade maior ao governo do Distrito Federal a partir do início do próximo ano. Que tipo de adequação, governador? Adequação que pudesse garantir a continuidade de serviços importantes para o Distrito Federal, como o custeio, como, por exemplo, o fornecimento de alimentação nos hospitais, e serviços essenciais para a população, coleta de lixo, enfim, algumas adequações que nós vamos tratar diretamente com o relator do orçamento. De acordo com o presidente da Câmara, Vasney DeHoey, a casa está aberta para o novo governador, no que diz respeito aos novos procedimentos da lei orçamentária. A lei estabelece que quando você faz renúncia fiscal, que você identifique a fonte supridora dessa renúncia na estrutura de composição da receita como um todo. Então, há arranjos, sim, para serem feitos. Há também procedimentos que matérias de grande impacto de perda de receita que se faça gradativamente. Agora, quem deve propor é o novo governador. Cabe a nós apreciarmos quando a matéria chegar ao Legislativo. O vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Agaciel Maia, do PTC, defendeu no plenário esta semana a convocação por parte do governo atual de concursados da Secretaria de Cultura e da Polícia Civil. Segundo o parlamentar, há recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também no orçamento. Ainda segundo o distrital, os compromissos foram feitos para serem cumpridos. E como integrante da base governista, levará esse seu posicionamento direto ao governador Agnello Queiroz. Diante de tantas greves de rodoviários, o deputado distrital reeleito Joey Vale, do PDT, ocupou a tribuna da Câmara Legislativa para cobrar melhorias no sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. De acordo com o parlamentar, a população do DF não pode ficar sem transporte como acontece há muito tempo. Por isso, encaminhou requerimento ao DF-Trans, cobrando a criação de mais linhas de ônibus. Se você quer saber o que o seu representante está fazendo, mande um e-mail para a nossa produção, jornalismo@tendenciasenegocios.com.br. Você pode acompanhar a minha coluna Voz da Verdade nos principais blogs de política da cidade e nas rádios Paranoá, FM 98,1, de segunda a sexta a partir das 7h45 e na rádio Atividade 107,1 aos sábados, de 6 às 8 da manhã. E por hoje é só. Agradecemos a todos pela grande audiência e até o próximo programa. Muito obrigada, Celson Bianchi. Esperamos você no próximo domingo. Veja agora os destaques dos índices de preço ao consumidor com a equipe do programa Tendências e Negócios, que acompanhou a análise da inflação no Brasil e no Distrito Federal, que foi divulgada nesta semana pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Confira.
Os dados sobre a inflação no Brasil no período de 12 meses, divulgados pela Codeplan na última semana, apontam alta na composição de preços de produtos e serviços como habitação, transporte e alimentação. E isso gera toda essa preocupação e eu diria, um mecanismo, uma ação de prevenção e de defesa por parte do governo, não só pelo fato da gente já conhecer os efeitos danosos da elevação de preços, e aí especialmente para os menores salários mínimos, que nos últimos anos alcançaram ganhos de rendimento real, mas também sobre todo o efeito e os impactos que uma elevação dos preços causa numa economia de mercado. A alimentação está responsável por 30% do aumento da inflação neste ano, de acordo com dados divulgados pela Codeplan. As maiores variações estão na habitação, com 0,68%, vestuário com 0,62%, alimentação e bebidas com 0,46%. Os analistas do mercado financeiro apostavam que a variação do índice de preços ao consumidor ficasse entre 0,45% para o Distrito Federal e 0,54% para o Brasil, mas foi a alimentação quem mais pressionou a alta da inflação. Realmente, a cada divulgação, uma expectativa, né? Uma hora o vilão é o tomate, outra hora o vilão é passagens aéreas, outra hora o vilão é frutas. Então foi um ano assim muito difícil de você ter inclusive uma tendência, uma previsão sobre os resultados inflacionários. E eu acho que essa inquietação a gente pôde perceber até por parte do governo com relação a vai superar a meta, não vai superar a meta, em função de todas essas incertezas. Também eu acho que, de certa forma, um ano político que tira o caráter da normalidade em relação a anos anteriores. No grupo da alimentação, a variação se dá principalmente por condições climáticas que afetaram plantações locais, elevando então o custo do transporte dos produtos. Afeta aqui o tomate e a batata lisa, que tem alta participação na cesta de consumo, fazendo que esses produtos sejam aí de grande relevância para a nossa média final. Na análise dos especialistas, este período de outubro de 2013 e outubro de 2014 foi atípico. Que esse foi um ano realmente difícil de se interpretar e de saber realmente, sob o aspecto da explicação econômica, as causas. No entendimento do presidente da Codeplan, o consumidor também é responsável pelos resultados da inflação e que a população deveria adotar postura de pesquisa de preços. Tabela o preço de aqui ou acolá. Mas assim, tem muito disso também da própria reação da população. A população, às vezes, ela abdica de fazer esse papel, de alguma forma, óbvio que muita gente faz isso, muita gente busca um preço menor e tal, mas determinadas pessoas, né, que se dispõem a pagar um aumento de 25% no determinado produto, né, na verdade ela também tem responsabilidade sobre aquela variação. Né? Para quem já está no processo de organização do orçamento familiar, a dica feita por economistas para os próximos meses é principalmente pesquisar. E agora o seu quadro Consciência Empresarial. O nosso colaborador e empresário José Reis foi conferir a festa de inauguração das novas instalações da distribuidora Disdal, que atua no mercado há 20 anos, nesse mercado de distribuição e atacado e varejo, que representa várias indústrias nacionais e multinacionais também. Esse é o tema de hoje no quadro Consciência Empresarial. É com você, José Reis. Vários empresários e representantes parceiros de diversas marcas prestigiaram a nova estrutura da distribuidora, que conta com mais de 10 mil clientes nas regiões que atua. Estamos aqui na Disdal, na nova estrutura da Disdal. Estamos com o principal parceiro aqui da Disdal, que é o Marcelo da Nissim hoje. Hoje é um dia importante, né? Um dia onde a gente comemora e vem aqui prestigiar esse novo CD logístico, a nova estrutura da empresa. E é um prazer a gente estar participando desse evento. E a gente está muito feliz com que a gente vai conseguir
disponibilizar para o mercado. Uma empresa com uma construção maravilhosa, com uma equipe muito focada, uma equipe preocupada com ponto de venda, com lojista. Então a gente acredita que essa nova estrutura vai dar mais qualidade para o nosso serviço no dia a dia. Estamos aqui com o Clair, com a Luciana, eles que são proprietários da Disdal e que, com grande coragem, trouxeram um grande desenvolvimento para o Distrito Federal. É uma alegria para nós da família Disdal poder hoje entregar para a nossa equipe de colaboradores, fornecedores e também clientes. É uma estrutura que visa melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso atendimento, trazer mais conforto, mais tecnologia e com certeza desenvolver mais o nosso negócio. Então foi bastante trabalho, levamos aí alguns aninhos para conseguir montar essa estrutura, mas hoje a gente fica feliz em poder estar mostrando para todos os nossos colaboradores e fornecedores também um pouco do que a gente conseguiu construir aqui em Brasília. Parceria com o Clair, nós somos hoje brasilienses de coração, paranaenses de nascença, mas brasilienses de coração. E assim, já constituímos família aqui e eu acho que junto, a esposa tem que agregar junto com o marido e ajudá-lo na missão do dia a dia, não é só ser mãe de família. E a nossa família, eu, o Clair, a gente preza muito pela família. Então a gente planta isso muito dentro da empresa, a instituição, família e valores e família. Porque a gente acredita que família tem que ser unida, né? E ter valores e família para que a empresa também seja bem sucedida. E agora uma matéria sobre empresas verdes. Conheça como funciona a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, que tem sede em Brasília e congrega empresas de várias partes do Brasil, preocupadas em reciclar os resíduos de origem animal. Veja só. A Associação Brasileira de Reciclagem Animal reúne empresas e indústrias que têm como matéria-prima resíduos de animais. Por exemplo, coisas que a gente não come, as vísceras como os pés, coração e outras partes que geralmente são descartadas. Aqui, tudo é reciclado, tudo é reutilizado, tanto para a alimentação de outros animais quanto na indústria de cosméticos. A reciclagem animal é o aproveitamento de tudo que eu não como. De tudo da cadeia da carne que eu não como. Pena, sangue, ossos. A reciclagem animal diminui os impactos ambientais provocados pelo descarte de resíduos de açougues, casas de carnes e indústrias. Nesse processo, apenas as peles não são reutilizadas pela Abra. A pele vai para a indústria do curtume, que aí já é com outro valor agregado. O que viria para o nosso setor seriam as aparas. Do processamento desses resíduos à base de animais, são feitos 2 produtos, que são matéria-prima usadas em indústrias de alimentação animal, como é o caso das farinhas. É feito 2 produtos, basicamente, né? A parte sólida são as farinhas e a parte líquida são as gorduras. As farinhas, elas estão presentes principalmente na confecção de outras, vamos dizer, na confecção das rações. Por exemplo, na ração PET, a base são as farinhas. A gordura também vem para as farinhas, mas além disso, essas farinhas também elas ainda podem ir para adubo, um adubo 100% orgânico. O outro produto, o resultado da reciclagem animal, é a base das gorduras, usadas, por exemplo, nas indústrias de cosméticos e da construção. E as gorduras pode ir para o biodiesel, a gordura vai para a indústria de higiene e limpeza, para fazer sabão, detergente, dentre outros. Pode ir para cosmético. A usabilidade desses produtos é incrível, porque está presente no nosso dia a dia e a gente não sabe a importância que eles têm. Sem dizer que esta indústria, ela é uma indústria que a gente costuma dizer que ela é sustentável por natureza. Reciclar animais é uma atividade econômica viável, uma vez que em várias culturas, como a nossa brasileira, o consumo de animais de pequeno, médio e grande porte é muito alto. E também o descarte de resíduos. E aí, quando vai o osso, por exemplo, para o lixão, o que eu tenho com o osso? Contaminação do meu lençol freático, além de
proliferação de insetos, de doenças, contaminação do solo, contaminação do ar. Então a gente tem tudo isso que os nossos produtos evitam que vão para o meio ambiente. E é uma indústria, basicamente uma indústria limpa. Por quê? Porque eu não gero resíduo. O perfil das empresas que podem se associar à Abra é amplo. Que aí a gente denomina graxaria para aquelas empresas, para aquela indústria que está vinculada a um frigorífico. Ou seja, ela processa de um abate específico. E nós temos a indústria de reciclagem animal, que é a indústria que funciona independente. Assim, reciclando as partes de animais que nós descartamos, a Abra cumpre um papel fundamental na geração de empregos e renda e completa o ciclo da existência de uma instituição. Então, hoje a reciclagem animal, ela fecha a cadeia. Ela atende à sociedade, ao governo para as políticas públicas e atende às empresas. O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília foi inaugurado pelo Coronel Costa e Silva, o então presidente do Brasil. Mais à frente dessa instituição está a pedagoga Rosa Pessini, funcionária pública e servidora do Ministério da Educação. Ela já levou o CETEB para vários países. Então, esse é o quadro, gente, que traz para você mais uma história de sucesso. E dessa vez com essa grande instituição. Confira. O Centro de Ensino Tecnológico do DF é referência em ensino à distância e presencial. Criado pelo Ministério da Educação ainda na década de 50, o CETEB atende milhares de pessoas que buscam aprimorar os estudos. E à frente desta instituição está uma mulher. Meu nome é Rosa Pessina e eu estou em Brasília desde 1962. Eu vim do Rio de Janeiro, embora tenha nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, mas andei por esse Brasil afora porque meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Então, desde 62 eu vim para Brasília para fazer a Universidade de Brasília, com o grupo que se deslocou para montar a primeira universidade aqui no Planalto Central. Aqui eu constituí família, casei, tive filhos e logo depois fomos surpreendidos ou não pelo golpe militar de 64, nós todos fomos expurgados da universidade e eu, que já era funcionária do Ministério da Educação, voltei para o Ministério da Educação. E 2 anos depois eu fui convidada para a inauguração do CETEB. A educação sempre esteve presente na vida da empresária que não se deixou intimidar pela falta de infraestrutura no início de Brasília. Fiz ensino primário, ensino ginasial, ensino científico e fiz na universidade, eu fiz ciências sociais. Na época, a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. E depois eu venho complementando a minha formação com cursos. Eu nunca fiz mestrado nem doutorado, mas com curso de especialização, lato sensu. No início de Brasília, era preciso trazer para a nova capital do Brasil empresas, instituições e pessoas capacitadas para o desenvolvimento regional. O CETEB era um convênio com o Ministério da Educação, porque havia necessidade de oferecer qualificação profissional, não tinha nada praticamente aqui no Distrito Federal. Então o CETEB foi inaugurado em 1968, foi considerado um evento importante, porque estava presente o presidente da República, na época o general Costa e Silva. Naquela ocasião o CETEB foi pensado e assim se iniciou como uma escola de formação profissional. Nós precisávamos formar trabalhadores qualificados para trabalhar na cidade emergente que era Brasília. Brasília tinha 8 anos. Esta semana começou o seminário especial Equipes de Excelência em Licitações e Contratos. O evento foi realizado pela Elo Consultoria e mostrou como otimizar os recursos e reduzir os prazos licitatórios com melhora da qualidade no processo. Quem acompanhou tudo isso foi o nosso repórter Gustavo Lúcio. Assista.
O primeiro dia do seminário Equipes de Excelência em Licitações e Contratos contou com a presença de 80 participantes. O evento, promovido pela Elo Consultoria, tem o objetivo de otimizar o uso dos recursos e reduzir os prazos licitatórios com o aprimoramento da qualidade do processo. A ideia do seminário é trazer todas as disciplinas importantes para a condução das licitações e contratos. Não é apenas a excelência individual de um servidor que faz um bom produto ao término da contratação. Um processo de licitação e contrato envolve diversos servidores e o treinamento específico de cada um é tão importante quanto o treinamento das equipes. E, nesse momento, a Elo se propõe a fazer a mescla da inteligência individual de cada servidor com a relação entre todos eles. O objetivo é exatamente alcançar patamares de excelência com bons produtos ao término do processo de licitação e contrato. A primeira palestra do dia foi sobre a gestão dos processos licitatórios, com a estruturação de sistemas e métodos para otimizar resultados em licitações e contratos, para obter melhor qualidade em prazos menores. A segunda e última palestra do primeiro dia de evento contou com a presença da psicopedagoga institucional Fátima Miranda. A palestrante falou sobre as principais características de equipes de excelência. Uma equipe de excelência, ela deve atingir o que a gente sonha que toda equipe atinja, o grau de sinergia nas relações e, efetivamente, como consequência, no resultado. A competência das pessoas individualmente nunca vai ser maior do que a competência dessas pessoas somadas, juntas, trabalhando por um objetivo comum. Isso é uma equipe de excelência, ela é imbatível. Ela atinge o resultado no menor tempo, com o menor custo e da melhor maneira. Os participantes demonstraram a importância de participarem de eventos promovidos pela Elo Consultoria. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, ele vem buscando sempre aprimorar o desenvolvimento dos seus servidores através de capacitação, treinamento, para a gente poder desenvolver um trabalho de excelência, de fato, como o próprio nome do seminário já informa, na área que nos corresponde no caso, licitações e contratos, sempre visando melhores contratações públicas com o intuito de economizar os recursos públicos que o tribunal despende na hora das suas contratações. Sempre preocupado em trazer o que há de melhor em termos de informação, o Grupo de Comunicação Tendências e Negócios preparou essa matéria especialmente para você, telespectador, e para você, internauta, que está no nosso site constantemente, no www.tendenciasenegocios.com.br e nas nossas mídias sociais, bem pertinho da gente. O Cicobi Executivo, em parceria com a empresa Oficina das Finanças, lançou o programa de educação financeira Em Dia com as Finanças, desenvolvido exclusivamente para associados e para a comunidade. O programa Em Dia com as Finanças foi desenvolvido em um ambiente virtual, onde serão inseridas dicas periódicas sobre finanças e assuntos afins. É uma situação inédita, o Cicobi sai na frente, como temos sempre saído, com relação à educação financeira, né? Um programa de educação financeira. Trazendo uma nova metodologia essa em parceria com a empresa Oficina das Finanças, que vai oferecer a todos os associados do Cicobi Executivo uma ferramenta online, onde ele possa estar fazendo uma oficina de gestão financeira e tendo o acompanhamento de especialistas para que possa orientá-lo na melhor decisão de como investir o seu recurso ou então como administrar melhor a sua riqueza. Através de uma ação patrocinada pelo Cicobi Executivo e a Oficina das Finanças, o programa vai promover a primeira experiência de educação financeira nas escolas, visando auxiliar a formação das crianças no sentido de estimular o hábito de poupar, com apoio de material didático específico e ações de voluntários da cooperativa no ambiente escolar. O programa de educação financeira da Oficina das Finanças já está em várias escolas particulares. E agora o nosso grande momento, o grande piloto, o grande início de trabalho nas escolas públicas. E conversando com alguns professores, nós encontramos essa escola da Candangolândia, que o Fabiano é o diretor. E foi muito bem aceito, muito bem quisto. Fizemos algumas reuniões e decidimos implementar ainda esse ano. Eles vão fazer ainda esse ano todo o programa. E para nós, trabalhar com essas 350 crianças do 6º ao 8º ano,
da escola pública é o nosso grande objetivo. Nossa expectativa é a gente poder contribuir na formação, primeiro, dos nossos professores que vão trabalhar nesse programa, nesse projeto, e com essa conscientização poderem contribuir também na formação dos alunos, que uma vez vão ser multiplicadores desse processo. Então essas crianças precisam estar educadas não somente com relação à questão da tecnologia, à questão do conhecimento científico, mas elas precisam também saber gerir as suas finanças pessoais, saber gerir a sua riqueza. No final do evento foi apresentada a Engenhoca, que tem como principal objetivo demonstrar a metodologia apenas com torneiras e recipientes, onde o fluxo do dinheiro representado pela água na vida das pessoas pode ser visualizado e controlado. A Confederação Nacional das Indústrias, o CNI, realizou em Brasília o 9º Encontro Nacional da Indústria, o ENAI. O evento empresarial reuniu empresários e líderes de entidades de representação da indústria e também de diversos setores da economia e de diversos estados aqui do Brasil, com o objetivo de refletir e discutir alternativas para o fortalecimento da indústria nacional e também a criação de novas fontes do dinamismo econômico para que o país precisa. Assista essa matéria da nossa repórter Elsane Estácio com imagens de Wagner Augusto. Não se esqueça, se você quiser rever essa matéria ou enviar para parceiros ou outros empresários, vá até o nosso site no www.tendenciasenegocios.com.br. Criado há 9 anos e realizado anualmente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2014, reuniu cerca de 1.800 empresários ligados ao setor para discutir a agenda do Brasil para os próximos 4 anos. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, apresentou durante a abertura do evento um balanço dos avanços alcançados e dos obstáculos que as empresas terão de superar na gestão dos próximos 4 anos de governo. Segundo o presidente da CNI, o ENAI 2014 é uma oportunidade para demonstrar o quanto o setor industrial é importante para potencializar o dinamismo econômico do Brasil. Sempre tem o que cortar. O que não dá para fazer é um corte drástico que imponha uma trajetória recessiva. Nós temos que manter o emprego e a renda da população. O que não dá para crescer para fora, nós só conseguimos crescer com o mercado interno forte, que é o que está amenizando o impacto da crise internacional. Durante a programação do 9º Encontro Nacional da Indústria, os empresários debateram questões como produtividade, reforma tributária, educação, segurança jurídica, integração do Brasil e economia internacional. O ENAI, o Encontro Nacional da Indústria, na sua 9ª edição, é a ocasião em que a CNI faz o encontro das suas bases com os sindicatos e federações. Nesse momento se faz uma avaliação do setor, das tendências do setor, dos problemas que afligem o setor e estamos discutindo quase sempre a questão da competitividade, que é a preocupação maior do setor industrial no momento. Dar melhores condições para as empresas brasileiras operarem, investirem e enfrentar a competição com os produtos estrangeiros. O ENAI é o principal evento da indústria brasileira, é organizado todo ano, sempre no final do ano, onde a gente junta todos os nossos parceiros, nossos clientes de federações, de associações e sindicatos, para discutir os grandes temas da indústria para esse ano e para o próximo ano. No segundo dia, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou durante o evento a Carta da Indústria 2014, documento que apresenta as propostas construídas pelo setor durante o Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2014. São pontos que a CNI já vem colocando há muito tempo e que o país como um todo precisa ficar mais competitivo para estimular investimento, recuperação da produtividade e do crescimento. A nossa expectativa, quer dizer, é que o governo inicie 2015, quer dizer, apresentando ao setor privado, quer dizer, à sociedade, quer dizer, a sua agenda, né? Onde ele pretende chegar e de que forma pretende chegar. Todo início de governo, quer dizer, é um momento também de geração de esperança, né, sobre novas formas de condução, novos objetivos e uso de capital político, porque todo governo que inicia o seu mandato tem mais capital político do que a fase final do seu mandato. O evento contou com a presença do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que participou do debate sobre segurança jurídica, tema de encerramento do encontro.
Segundo o ministro, leis elaboradas com clareza e regras estáveis aumentam a capacidade das empresas planejarem investimentos e reduzirem tanto o risco quanto os custos dos negócios. O mercado imobiliário de Brasília é um dos mais aquecidos de todo o país. E agora as pessoas estão procurando imóveis nas regiões administrativas, porque elas estão apresentando um crescimento surpreendente. Uma das opções bastante procurada é Samambaia, o mercado de Samambaia, que ali é desenvolvimento e bom preço. Quem fala mais sobre esse assunto e sobre essa oportunidade é o presidente do Cresce-DF, Hermes Alcântara. Preste atenção que essa vale a pena. As dicas do presidente do Cresce-DF valem a pena conferir. As cidades satélite estão em plena expansão imobiliária. A quantidade de imóveis nesta cidade aumentou. Aumentou também a procura por estes imóveis que juntam comodidade, conforto e lazer. Os imóveis na satélite tornam-se atrativos em relação aos imóveis aqui no plano, exatamente pelo valor dele em termos de metro quadrado e também pelos apetrechos que hoje são oferecidos dentro desses imóveis. Então você tem, ao comprar um imóvel numa satélite, já vem com campo de futebol, sauna, piscina, churrasqueira, salão de festas, espaço para crianças. Então esses são atrativos que anteriormente não existiam, não eram disponibilizados para os imóveis nessas satélites. Temos como locais muito bom para esses tipos de investimentos. Nós temos aí os apartamentos, os imóveis oferecidos em Samambaia, Ceilândia, Gama e Águas Claras também continua sendo uma grande oportunidade. Além dos benefícios, o preço dos imóveis nas regiões administrativas pesam menos no bolso do consumidor. É bastante atraente você comprar e investir em imóveis nessas regiões, também se tornando comparativamente o metro quadrado muito mais interessante do que no plano. Aqui no plano piloto tudo é mais caro, é mais difícil. Eu já dizia quando eu criei a minha empresa que as periferias eram muito melhor para se negociar do que aqui dentro do miolo. Segundo o presidente do Cresce, quem compra imóveis nessas cidades não precisa se preocupar com reformas de emergência, já que os apartamentos são novos. Ao invés da pessoa comprar um imóvel mais antigo e aí tendo o fator preço mais interessante, ele prefere comprar um imóvel novo numa dessas cidades satélites, escapando do custo de uma possível reforma que ele teria de fazer na aquisição desse outro imóvel aqui pelo plano. Agora vamos falar de saúde e qualidade de vida. Quem quiser começar alguma atividade física deve ficar atento a algumas questões, como procurar um médico, um cardiologista, um educador físico e também uma nutricionista, porque cuidar do corpo é obrigação de cada um. Sabe, não adianta malhar para querer emagrecer ou se alimentar mal de forma errada, não adianta nada disso. O negócio é procurar a saúde com profissionais adequados. Então confira essa matéria tão importante para pessoas e para as empresas também, que é a qualidade de vida de todos nós, da nossa sociedade de forma geral. Convidamos uma nutricionista para um restaurante aqui no setor comercial sul e ela explicou pra gente o que é alimentação saudável, principalmente para as pessoas que estão iniciando uma atividade física. A alimentação saudável é importante para qualquer pessoa, seja ela criança, adulto ou idoso. De acordo com o Ministério da Saúde, os alimentos devem ser balanceados conforme as necessidades de cada pessoa. A alimentação saudável é a alimentação que atende às necessidades nutricionais do indivíduo, né, sem esquecer que a alimentação também tem um papel social e afetivo. Para quem faz ou quer realizar atividades físicas, a alimentação também deve ser adequada ao tipo de exercício. Na verdade, existe uma alimentação para cada tipo de atividade física, sim, né? E sem esquecer da individualidade do esportista, né? Porque cada esportista vai ter um metabolismo diferente, né? Ele também vai ter uma individualidade biológica, né, que você tem que respeitar
uma composição corporal, né? Então tudo isso vai influenciar no tipo de dieta que esse indivíduo vai precisar. A nutricionista alerta as pessoas que fazem atividades por conta própria. Os esportistas de final de semana eles estão mais suscetíveis a lesões, né? Porque eles não estão acostumados, o corpo deles não está acostumado àquela intensidade, né? Ele passa a semana inteira sem fazer atividade física e chega no final de semana ele impõe um ritmo muito pesado ao corpo. Então o ideal é que o esportista, a pessoa que queira praticar um esporte, procure principalmente um cardiologista, primeiramente, né? Para ver se ele tem algum problema, né, cardíaco, se ele tem alguma suscetibilidade a um problema cardíaco, e depois um profissional de educação física, né, que proponha um treino adequado, que leve em conta a adaptação dele, né, à atividade física, né, para depois procurar um nutricionista, né, e aí o nutricionista olhar aquela atividade que ele vai fazer e adequar toda a dieta dele para aquele momento de atividade física. Então, Luciane, agora você vai fazer um prato pra gente, dieta saudável, né? Você vai mostrar pra gente como vai ser esse prato. Isso. Eu acho que uma boa atitude com relação a uma alimentação saudável é você chegar, por exemplo, num self-service e dar uma olhada em tudo que tem primeiro. Porque senão você vira uma vítima do que tem, da ordem em que os alimentos são apresentados para você. Então a primeira atitude legal é você olhar o que tem. Luciane, eu vi que você fez um prato bem saudável num restaurante que é acessível a todos, né? Fala pra gente qual é a composição desse prato. Olha, isso é uma ideia de como é um prato saudável, né? Ele tem que ter essa parte que a gente brinca da parte colorida, né? Nosso prato tem que ser colorido. Coloquei também o feijão, né? Para combinado com arroz, ter todos os aminoácidos essenciais. E a carne, que é a porção da proteína. O convidado de hoje no nosso quadro Almoce Conosco é o senador Hélio José da Silva Lima. Ele tem 54 anos e era do PT quando entrou na chapa que elegeu Rodrigo Hollenberg ao Senado. Em 2010, ele foi para o PSD e será o 4º senador do partido em 2015. E ele também tem o seu mandato até 2019, ou seja, muita coisa para fazer. E é exatamente sobre isso que ele fala aqui no nosso quadro Almoce Conosco. Aproveite e assista. Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Latambui, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, para apresentar o nosso quadro Almoce Conosco. Convidados hoje, nosso jornalista Gustavo Luz. Boa tarde. E o nosso convidado especial, Hélio José, atual senador, que vai assumir a partir de janeiro. Não é isso, Hélio? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Gustavo. É isso mesmo. A partir de 1º de janeiro de 2015, estarei tendo a honra e o prazer de estar assumindo a cadeira de senador da República por Brasília. E, Hélio, conta assim um pouco da sua vida, da sua biografia, a sua vida. Alex, eu sou filho de moradores da região do entorno, né? Como morador dessa região, meu pai era supridor de fornecimento alimentício na época da construção de Brasília, aqui nessa região, né? Eu morei muito tempo na cidade de Alexânia. E meu pai era político da região, meu pai, meus irmãos. Daí começou esse gosto da política. Desde 7 anos de idade eu já começava a fazer política com meu pai, com meus irmãos. Já exatamente. Lá nas Alexânia e outros lugares do Goiás. No transcorrer do tempo, nós mudamos para Brasília devido à questão de ensino, estudo, universidade, coisa e tal. Eu ingressei na UNB no ano de 1978 para fazer o curso de engenharia elétrica. Ah, você é engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Olha que engenheiro importante. eletricista. Como eu tinha feito meu estágio final na UNB, na SEB, eu vim para a SEB, onde trabalhei 26 anos na Companhia Energética de Brasília. Olha que importante, hein, Gustavo? Bastante importante. E, Hélio, saindo assim, você iniciou a política com o seu pai. E por Brasília, o que você já fez na política? Qual foi o seu papel na política de Brasília?
Olha, em Brasília eu tive grande atuação desde quando eu saí da Eletronorte e vim para a SEB, lá nos idos de 1985, né? Eu comecei a ter algumas atuações importantes em Brasília, porque quando cheguei, ingressei no movimento sindical, ajudei a organizar e consolidar as primeiras diretorias do Sindicato dos Eletricitários. Participei também naquela oportunidade, né, do Partido dos Trabalhadores. Isso, você foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, né? Comecei na política. Foi ali que foi o grande alavanca para... Start. O grande start para a tua vida política, foi ali naquele momento, porque você é um homem de bastidores. Né? Claro, atuei muito nos bastidores, é verdade. Você coordenou campanha de várias, né? Parlamentares. E várias coordenações políticas. E você tentou algum pleito? Em alguma época você se candidatou? Não, nunca quis me candidatar, porque na executiva do Partido dos Trabalhadores, o DF, eu tinha uma atuação muito forte em várias vertentes. A minha atuação política foi muito voltada aos bastidores, à organização, ao apoio, às campanhas, aos colegas. Senador, quando fala a palavra suplência, a gente parece que acende uma luz assim, vermelha, né? E nós temos exemplos, né? Como foi o Ademir Santana, o próprio Eugênio Argelo, né? Que foram suplentes e fizeram assim, um excelente trabalho no Senado. Nós podemos esperar do senhor um excelente trabalho dentro do Senado? Não tenha dúvida vocês que farei o possível e impossível para poder fazer o melhor. Então, é meu desejo poder fazer o melhor para os setores importantes da nossa sociedade. Poder estar no Congresso Nacional falando pelo menos favorecido, que muitas vezes não sabe nem o que acontece no Senado, nem o que é Senado Federal. Então, pretendo dedicar parte do meu mandato para ser uma voz que procura fazer a inclusão social desses que são os anônimos da nossa vida, da nossa sociedade, e que muitas vezes, por falta de oportunidade, tá certo, não está contribuindo como deveria para uma sociedade melhor. Senador, eu vou chamar um pouquinho aqui, a gente vai ter um intervalo e voltamos logo depois desse intervalo para sabermos mais das suas propostas. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Voltamos no quadro Almoce Conosco, aqui no Latambuí, no Espaço Gourmet, no Parque Shopping, com o senador Hélio José e o nosso jornalista Gustavo Lúcio. Senador, eu não poderia deixar de falar sobre o setor energético, já que o senhor é especialista. Brasília está sujeita a ocorrer o que ocorreu em São Paulo, uma previsão para o setor energético, 50 anos, o que seria? Olha, Alex, o setor energético é um setor muito importante da vida do brasileiro, porque a energia traz uma vida melhor para as pessoas, né? Então não tenha dúvida você que o futuro aponta para fontes alternativas de energia elétrica, para um melhor aproveitamento do setor energético brasileiro, né? Para isso, nós teremos que buscar recursos, buscar oportunidades para a geração distribuída de energia. Não existe pouco debate sobre a questão energética no Brasil? É fato, e inclusive pretendo fazer do meu mandato, eu que sou analista de infraestrutura, faço questão de estar contribuindo para aumentar esse debate das necessidades de fontes alternativas de energia elétrica, como, por exemplo, a fonte de energia solar, a fotovoltaica, né? Exatamente, a questão de continuar nesse trabalho de fomentar a energia eólica. Pra você ter uma ideia, a Espanha hoje, praticamente 50% da matriz energética espanhola, tá certo, é feita com captação de energia solar, energia eólica, fontes alternativas. Brasil, um país ensolarado. O que falta do Brasil ainda para conseguir pegar essa energia, conseguir captar essa energia? Seria uma lei? Sim, eu acho que nós temos que discutir leis de incentivo, tal qual foi feito com a energia eólica. Teve que fazer abertura de mercado, lei de incentivo à produção de turbinas mais baratas. Fiquei sabendo que o
o nobre companheiro Alex está pensando em fazer um fórum de discussão, né? Isso, sobre a... Eu gostaria de contar com o senhor. Sobre o melhor aproveitamento energético em nosso país. Vamos estar também participando desse debate intenso e eu garanto que meu gabinete será um local onde estaremos discutindo com bastante profundidade a questão do aproveitamento energético. Outra coisa, senador, o senhor falou do setor produtivo, que o senhor vai ser a voz do setor produtivo. E muitos falam da falta de mão de obra. Qual vai ser o seu trabalho referente a isso? Pois é, a gente precisa investir bastante na política de formação, na política de melhorar os cursos profissionalizantes, gerar técnicos capacitados para bem desempenhar, né, as mãos de obra necessárias e poder contribuir para o desenvolvimento cada vez mais efetivo nesse setor. Porque sem uma mão de obra qualificada, a gente não tem como ter competitividade no mercado. Senador, o senhor vai exercer um papel muito importante, né? O senhor vai ser o interlocutor do governo local, do governo Hollenberg, né? Junto ao governo federal. É isso mesmo? Essa é a sua missão também? Não tenha dúvida, um papel de um senador da República é aquele de buscar verbas para a realização das obras públicas, buscar verba para os programas sociais do Estado, de procurar recursos para que a gente possa ter condições de bem executar aquele programa que for eleito. Então, consequentemente, eu vou estar procurando contribuir em tudo aquilo que for possível, né, para a presidente Dilma enviar recursos ao GDF, a Hollenberg, para que nós possamos estar fazendo com que o programa que for eleito em Brasília seja realizado. E, senador, eu gostaria que o senhor, né, desse uma mensagem para as pessoas que nos assistem aqui do Tendência e Negócio e perguntar para o senhor, perguntando, né, para o senhor, se o senhor vai continuar sendo essa pessoa simples e o senador do povo que o senhor tem se apresentado. Só complementando aqui também, o que Brasília pode esperar do seu trabalho? É o seguinte, eu realmente pretendo dar continuidade, porque sou filho de uma família de 8 irmãos, sou da Igreja Católica, né, praticante. Eu sei o tanto que é importante você ser solidário com o próximo, você ser solidário com o povo. E procurarei, desta forma, manter o meu mandato durante esses 4 anos. Espero, quem sabe, Deus me dá a oportunidade para ter um outro mandato. E junto ao meu partido, o PSD, que é um partido novo, um partido que com certeza estará contribuindo de forma muito propositiva ao governo Hollenberg. Ok. Então terminamos hoje o Almoço Conosco, agradecendo ao Gustavo, né, a participação e agradecendo muito ao senador Hélio José por ter nos concedido essa entrevista. Muito obrigado, senador. Pois é, chegamos ao final de mais um programa Tendências e Negócios. Mas não tem problema não. Domingo que vem estaremos aqui sempre na sua TV Brasília, canal 6, às 1h30 da tarde. Não se esqueça que estamos também em Goiânia, no canal 21 ou 22 da NET. E olha, você que é internauta, continue nos visitando nas nossas mídias sociais, porque a gente gosta de ter vocês bem pertinho da gente. Deixo vocês agora com o grande comunicador Ricardo Noronha, porque ele é show, assim como todos os programas da TV Brasília. E vejo vocês no domingo que vem, sempre com muita novidade e, é claro, com Almoço e Conosco pra lá de especial. Sempre gravado lá no Latambuí, que fica no Espaço Gourmet lá do Parque Shopping. Se você não almoçou, agora você pode levantar também, dar um pulinho até lá e se deliciar com a sua família. Ou também ir para um almoço executivo durante a semana, que também, claro, o Latambuí é um espaço adequado. Vejo vocês na semana que vem aqui no Tendências e Negócios, que afinal é o seu canal Business. Até a próxima. Tchau.